Olá, nós somos alunos da Maria Mendes Cristino, eu sou a Cleane, este é o Júnior e este é o Léo. Nós somos alunos do primeiro ano A, nós vamos falar sobre função afim, que vai falar sobre os seus conceitos e a forma que é citada no quadro e a aplicação do gráfico, entre outros. Então, pessoal, antes de começarmos a parte introdutória da nossa aula, nós vamos ver um pouco sobre o conceito de função afim. Então, vem cá comigo, ó. Função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Olha só, uma função f de reais em reais, lembre-se, ó, esse primeiro conjunto é o conjunto domínio e aqui nós temos o contradomínio, tá? Então, o domínio da função afim são todos os reais e o contradomínio, no caso, também são todos os reais. Chama-se de função afim quando existem dois números reais a e b, tal que f de x é igual a ax mais b, para todo x pertencente aos reais. Então é o seguinte, ó, aqui está a fórmula que representa a função do primeiro grau, mais precisamente esta daqui, ó. Repare o seguinte, que ela é formada por dois termos, tá? Isso é muito importante. Um termo tem incógnita x, ou seja, a variável x, e o outro não tem a variável x. Inclusive, esse termo aqui, ó, ele é chamado de termo independente, pois ele não tem a variável x. Isso aqui serve para qualquer função, tá? Onde não tem o x, ou seja, o termo que não tem o x, ele é chamado de termo independente da função. Como a gente já viu, essa função, no caso f de x, pode ser representada por y, ou seja, ela pode ser escrita como sendo y igual a vezes o x mais o b, ok? Pessoal, então é muito importante que vocês entendam o seguinte, que a função do primeiro grau ela é representada sempre por dois termos, tá? O a vezes o x e o b. No caso, o a é o coeficiente, ou seja, o número que está na frente do x, e o b é o coeficiente chamado de termo independente, ok? Acompanhe comigo aqui os exemplos, olha, que diz o seguinte, o item A, f de x é igual a 3x mais 1. Vamos identificar aqui, ó, quem é o a e quem é o b. O a é sempre o valor que está junto do x, e aqui nós temos o b. Ou seja, o a nessa função vale 3 e o b nessa função vale 1. Beleza? Olha o item B aqui, ó. Também é função, esta função é representada por dois termos. Agora, no caso, olha sempre onde é que está o x. O x está aqui. O coeficiente, ou seja, o número que está na frente dele, vai ser o nosso a. Ou seja, o a ele vale menos 2, porque ele está junto com a variável x. Enquanto o termo b, que é o número independente, está representado pelo 3. Olha, nós temos o item C. Esta função é representada por dois termos. Na frente do x, nós temos o coeficiente, que no caso é o a. Então, o a é representado por uma fração. O a, nesse caso, ele vale 2 terços. E o b aqui, ó, ele vale menos 5. Gente, leve sempre o sinal junto, tá? Então, o b é menos 5. Agora, repare no item D aqui, ó. f de x é igual a 5x. Aí você pergunta, Júnior, não existe aqui o b? Ele existe. Só que o b, no caso, ele vale 0. Então, nosso a aqui, ó, é o coeficiente do x. Então, o a é igual a 5. E o termo independente, ou seja, o b, como não aparece, ele é igual a 0. Então, pessoal, leve sempre contigo essa ideia de que a função do primeiro grau ela é formada por dois termos, o a vezes o x e o b. No caso, o a e o b são coeficientes, tá? Esse a, no caso, é o coeficiente do x e o b, por enquanto, a gente chama ele de termo independente. Aqui a gente tem o exemplo 2, ou seja, sobre função afim. Aqui a gente tem o seguinte, ó. João pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada e R$ 1,30 por quilômetro rodado. Ok? Ao percorrer 25 km, quanto João pagou ao motorista? Olha só, aqui é fácil. O João, então, percorreu 25 km, pagando R$ 1,30 por quilômetro rodado, mais a bandeirada, que é aquele valor fixo, que no caso é de R$ 4,50. Então, quanto é que João pagou ao motorista? Pessoal, aqui é fácil, ó. Se fazer na calculadora, essa conta é muito simples. 25 vezes R$ 1,30, que é o valor do quilômetro rodado,
somado com R$ 4,50. Isso aqui, ó, dá R$ 37. Esse valor aqui, então, é o valor que João vai pagar ao motorista. Pessoal, aqui a gente tem a determinação da função do primeiro grau. Primeiro a gente tem o valor de uma função afim. O que é que vem a ser o valor de uma função afim? Então, olha aqui comigo, ó. O que é que vem a ser o valor de uma função afim? É o seguinte, é o valor que a função assume para um determinado x, ou seja, um determinado termo. Olha, ou seja, aqui um exemplo muito simples. Para f de x igual a 3x mais 1, aqui nós temos a função do primeiro grau, ou seja, a função afim, tá? Esse 3 aqui, ó, vamos lembrar aqui, ó, que é o valor do a, enquanto esse 1 aqui, ó, é o valor do b na função f de x. Determine quanto é que vale f de 1. Então é o seguinte, ó, vai lá na função f e no lugar de x coloca 1. Então nós vamos ter que f de 1, o resultado é igual a 3 vezes 1 somado com 1. O resultado 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. Esse 4 aqui, ó, vem a ser o valor da função quando x é igual a 1. É só substituir, tá, gente? Não tem erro. Vamos ver o segundo aqui, ó. F de menos 2. Então, no lugar de x, nós vamos colocar menos 2. Será, então, 3 que multiplica o menos o 2, somado com 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6 com mais 1, menos 5. Da mesma forma, esse menos 5 aqui, ó, vem a ser o valor da função quando x é igual a menos 2. Ok? Então, gente, aqui a gente tem um exercício sobre função afim. Então, vale lembrar que os exercícios aqui mostrados são muito cobrados em vestibulares, Enem e entre outras avaliações. Então, vem aqui comigo. Ó. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo. Olha só, custo fixo de R$ 8,00 mais um custo variável de 50 centavos por unidades produzidas, tá? Sendo x o número de unidades produzidas, o item A diz o seguinte: escreva a lei da função que fornece o custo total de x peças. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Item A. Olha só, como é que a gente pode resolver isso daqui, ó? O custo para x peças é dado da seguinte maneira. Ele diz que tem um custo fixo, aqui em cima, ó, de R$ 8,00. Então, o custo é dado pelo valor de R$ 8,00. De R$ 8,00 mais um custo variável de 50 centavos de unidades produzidas. Ou seja, o número de unidades produzidas é dado pela variável x, ou seja, pelo incógnito x. Ou seja, será 0,50 vezes o número de unidades produzidas, beleza? Então, essa daqui é a função que expressa o custo total de x peças. Vamos para o item B? Olha o que diz o item B. Ó. Calcule o custo de 100 peças, ou seja, para x igual a 100, qual é o custo? Então, o custo para 100 peças é dado por 8 mais 50 centavos vezes o número de peças, que no caso são 100. Então, o custo para 100 peças será 8 mais 50 centavos vezes o 100. Olha só, na multiplicação por 100, essa vírgula vai pular uma ou duas casas para a direita e vai ficar, então, 50. Então, 50 mais 8 vai nos dar o custo para 100 peças, que é de R$ 58,00, beleza? Bem tranquilo essa questão, tá, gente? Aborda uma pasta bem básica da função do primeiro grau, ok? Então, isso aqui é a parte do gráfico de uma função do primeiro grau. Este elemento que nós vamos estudar agora, ele é muito importante para o conteúdo, ou seja, nós temos que prestar bastante atenção. Vem cá comigo, ó. Gráfico de uma função do primeiro grau. Diz o seguinte, ó. O gráfico de uma função da forma f de x é igual a x mais b. Isso aqui, gente, ó, como a gente já viu, é o formato da função do primeiro grau, tá? Essa função aqui, ó, ela é sempre uma reta. Sempre uma reta, tá, gente? Ó? Sempre será uma reta representação gráfica de uma função do primeiro grau. Aí o exemplo 1 diz o seguinte, ó. Construa o gráfico das seguintes funções.
Pessoal, se a reta é a representação gráfica de uma função do primeiro grau, você concorda comigo que, tendo as coordenadas de 2 pontos ali no plano cartesiano, basta traçar aí a reta que une esses 2 pontos? Concorda? Vem cá comigo, ó. Então, é o seguinte, ó, para descobrir o gráfico de uma função do primeiro grau, basta descobrir 2 pontos, ou seja, 2 coordenadas ali no plano cartesiano e unir esses pontos através de uma reta. E como é que a gente faz isso? Ó? Olha para mim aqui. Ó. Este item A, nós temos a função f de x igual a 2x menos 1. Olha só para lembrarmos, né? Aqui nós temos o nosso A da função do primeiro grau e este menos 1 aqui, ó, ele é o B da função do primeiro grau. Lembre-se que essa função a gente pode escrevê-la assim, ó, y é igual a 2 vezes o x menos 1, ok? Outra coisa, para determinarmos os 2 pontos, no caso do plano cartesiano, onde a função do primeiro grau passa, a gente faz o seguinte, ó, atribui alguns valores para x e obtemos o y correspondente. Nesse caso, nós vamos colocar 2 valores para x, por exemplo, 1 e menos 1, e descobrimos o y correspondente. Olha só, quando x é igual a 1, quanto vale o y? Então, y é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2, com menos 1, o resultado é 1. Então, quando x vale 1, o y também valerá 1. Agora, quando x vale menos 1, olha lá, y é igual a 2, que multiplica o menos 1, aí menos 1 do lado. O resultado dá quanto? 2 vezes o menos 1 dá menos 2. Menos os 2 com esse menos 1 é igual a menos 3. Então, quando x é menos 1, o y é menos o 3. Então, aqui, pessoal, a gente tem as coordenadas de 2 pontos. Um ponto tem coordenadas 1 e outro ponto tem coordenada menos 1 e menos 3. Beleza? Então, vamos encontrar agora no gráfico esses 2 pontos aqui, ó. Vamos colocar no plano cartesiano esses 2 pontos. O primeiro ponto coordenada 1 e 1, ou seja, o x vale 1 e o y vale 1. Está aqui, ó, o primeiro ponto. O outro ponto é x valendo menos 1 e o y valendo menos 3. X menos 1 e o y menos 3. Então, fica bem aqui assim, ó, que a gente tem um ponto referente às coordenadas menos 1 e menos 3. Olha só, temos aqui 2 pontos. Agora, a reta que une esses 2 pontos é a reta representativa da função do primeiro grau. Então, pessoal, aqui a gente tem um exercício sobre gráficos, só que aqui a gente tem na forma de problema. Então, a gente vai resolver esse exercício aqui agora. Vem aqui comigo, ó. Ao escolher um plano de saúde, uma pessoa se depara com 2 situações. O plano A cobra R$200 de inscrição. Ó, o plano A, ele cobra R$200 de inscrição e R$50 por consulta. R$50 por consulta, tá? O plano B, por sua vez, aqui, ó, ele cobra R$300 de inscrição e R$40 por consulta. Aí diz o seguinte, ó, determine no item A, diz o seguinte, a função correspondente a cada plano. Então é o seguinte, em relação ao plano A, a gente pode dizer o seguinte, que ele cobra R$200 de inscrição, tá? Esse valor aqui é um valor fixo, tá? E R$50 por consulta. Então, assim, ó, a gente pode dizer que o plano A, a função representativa dele é assim, ó, R$50 vezes o número de consulta, então é 50 vezes o X, somado com o valor fixo que é o da inscrição, que é de R$200, ok? Agora, em relação ao plano B, vamos colocar aqui ó, o plano B. O plano B, a função representativa dele é a seguinte. Vamos colocar aqui G, ó, para não confundir. A função S representa o plano A e a função G representa o plano B. A função G, ou seja, do plano B é a seguinte. É R$300 de inscrição, tá? Que é o valor fixo, e R$40 por consulta. Então, é R$40 vezes o número de consultas, que é dado por X, mais o valor fixo de R$300. Aqui sim, ó, nós temos nesse momento as 2 funções correspondentes a cada plano. Vamos descer um pouquinho. Ó.
e fazer o item B agora. Diz o seguinte: em que situações o plano A é mais econômico e o plano B é mais econômico e os dois planos se equivalem em relação ao preço? Para isso, pessoal, eu vou representar esses dois planos no plano cartesiano para você ver como fica bem mais simples o entendimento de uma questão como essa. Então, está aqui o plano cartesiano e vamos construir o gráfico das duas funções. Em relação ao plano A, o que a gente vai fazer em relação ao plano A? Nós vamos fazer aqui a nossa tabelinha, os valores de x e y correspondentes. Vamos pegar o valor de x para o plano A, valor 0 e valor 20. Bom, lá na função f, então, vamos substituir o x por 0 e por 20 e descobrir os y correspondentes. Olha só, x colocando 0. Colocando 0 aqui, ó, nós vamos ter o seguinte: f de 0, o resultado é igual a 50 vezes o 0, somado com 200. Ora, 50 vezes 0, isso aqui é igual a 0. Então, f de 0, o resultado é igual a 200. Quando x é igual a 0, o y é igual a 200. Agora, quando nós tivermos o x igual a 20, então f de 20 será igual a 50 vezes o 20, somado com 200. Isso aqui vai dar o 50 vezes 20 dá 1000. 1000 mais 200 dá igual a 1.200. Ou seja, quando x é igual a 20, o y é igual a 1.200. Vamos então colocar aqui esses dois pontos, ó. Quando x é igual a 0 e o y é igual a 20. O y é igual a 200, desculpa. Mais ou menos aqui assim, ó. Nós temos então o x igual a 0. Então, um ponto está aqui, ó. O outro ponto é x igual a 20 e y igual a 1.200. Vamos colocar, por exemplo, aqui assim, ó. O x valendo 20 e o y valendo 1.200. Isso mais ou menos vai dar aqui assim. Pronto. Mais ou menos aqui nós temos um ponto. Então, aqui assim nós temos a reta que representa o plano A. Ou seja, nossa função f de x, beleza? Agora, o plano B. O plano B, então, da mesma forma, colocando aqui na nossa tabelinha, valores de x e valores de y correspondente. Colocando x também 0 e 20, quando é que a gente vai obter o valor do y? Ali no plano B, tá? Representado pela função g de x. Trocando x por 0, olha só, colocando um 0 aqui, esse 40 vezes o x vai sumir, vai ficar 0. Então, g de 0 vai ficar apenas 300. Então, nós temos aqui, ó, o valor 300. Agora, quando x é igual a 20, ó, na função g, substituindo x por 20, isso vai dar quanto? Isso vai dar 40 vezes o x, que é 20, somado com 300. Então, g de 20 será igual a 40 vezes 20 dá 800. 800 mais 300, 1.100. Então, quando x é igual a 20, o y é igual a 1.200. 1.100, desculpa, 1.100. Colocando o x... Então, nós vamos colocar aqui o 300. E o 1.200 já está aqui. Agora, outro ponto. O x valendo 20 e o y valendo 1.100. Nós vamos colocar aqui, ó, 1.100. Tá vendo? Então, nós vamos ter, então, o outro ponto aqui assim, ó. Então, ó, esse gráfico, ele é mais ou menos aqui assim, ó. Aqui está o nosso plano B, beleza? Pessoal, acabamos de construir no mesmo sistema de coordenadas cartesianas o gráfico da função f e da função g, ou seja, do plano A e do plano B, beleza? Agora é o seguinte, ó, olha esse ponto aqui de interseção entre os dois gráficos aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, representa o ponto em que os dois planos se equivalem, ok? Então, pessoal, a gente viu a aplicação no gráfico, a gente viu a determinação, a gente viu o conceito de função afim, então agora a gente vai introduzir. É de conhecimento que a gente tem que existe vários tipos de função. Primeiro aqui nós temos a função linear, ou seja, o que é a função linear?
A função linear é quando b é igual a zero, sendo que a é diferente de zero. Nesse caso, o gráfico necessariamente passa pelo ponto 0 e 0, tá ok? E a fórmula representada pela essa função linear é f de x igual a x, como vocês estão vendo aqui destacado. Outra função que a gente pode destacar, ou seja, frisar, é a identidade, que esta função, a identidade, é quando o a é igual a 1 e b é igual a 0. Nesse caso, o gráfico passa pelo ponto 0 e 0 e o ângulo formado no gráfico é de 45 graus. E a fórmula representada é f de x igual a x. A terceira que nós iremos citar é a constante, que esta função, ou seja, a função constante é quando o a é igual a 0. Assim, o gráfico sempre passará pelo paralelo do eixo x. E a fórmula representada é y igual fx igual a b. Então, a aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo. Se você tiver gostado, deixe seu like e se inscreva no canal.